Tarde, pessoal, bem-vindos ao mais um Café Sem Compromisso. Esse é o penúltimo desse ano, né? No próximo ano a gente deve continuar com esse mesmo horário. E aí, o Luiz é participante integral daqui, já participou de praticamente todos. Eduardo, eu não tenho certeza se já participou com a gente, mas a ideia é a gente conversar sobre a PS, o novo nome da plataforma Forge, e trocar ideias, trocar experiências e conectar com todo mundo que está desenvolvendo, beleza? E aí, pessoal, o que vocês mandam? Vocês têm feito alguma coisa? Já estão Boa tarde, sabendo dos nossos gente. eventos? Boa Tudo bem? tarde. Tudo bem? Eu acho que o Rafael Costa, aqui da 4D, conversou com você, né, João? Ou com o Silvio, um tempo atrás aí. É, Da 4D? Faz tempo pra é, caramba. isso. Aí vocês comentaram com ele sobre o café sem compromisso, a gente ficava de entrar, não conseguiu. A gente está entrando hoje. Ah, Você se lembra maravilha. de mim, Silvio? Eu trabalhei como estagiário no Autodesk uns 11 anos atrás, com Bianca. Nossa senhora. Você tinha mais cabelo e menos barba. É. A Bárbara é igual, tinha mais cabelo preto, né? Então, a gente tem usado muito a plataforma na nuvem da Autodesk, né? O ACC principalmente. E a gente tem visto muita necessidade de criar de criar, vamos dizer, melhorias, né? Coisas que ele não faz nativamente, mas que eventualmente a gente conseguiria fazer automatizando aí com o Forge, né? Ou com o APS. O que é APS? Autodesk o quê? Platform Services. Tá. Eu não conhecia ainda esse termo aí. E então a gente está bem no começo ainda, a gente não fez nada, eu trilhei os blogs, os helps lá do Forge e levantei uma série de links para a gente começar a entender o que é possível, né? Para aí depois entender o que é possível, a gente começar a brincar e depois começar a fazer alguma coisa, né? Então, assim, de cara, assim, o que a gente tem de dúvida aqui é se existe um dicionário de métodos, assim como tem para a Play do Revit, né? Se tem algum dicionário de métodos ou alguma coisa do tipo para a gente poder começar. E também qual que é a linguagem de programação mais apropriada para desenvolver ali no APS. Ou a que tem a maior base de usuários, né? E maior base de que a gente possa poder que a gente possa pegar, né? E poder começar a construir alguma coisa. Beleza, perfeito. E vocês têm desenvolvido alguma coisa? Tem interesse em desenvolver? Já trabalham com Dynamo, com plugin? Com o que vocês estão trabalhando Com especificamente? Dynamo, Além principalmente. do produto na nuvem. Tá bom. Aí Principalmente vocês têm as Dynamo. rotinas que vocês utilizam, certo? Sim. Beleza. A nossa plataforma, APS, é um conjunto de APIs RESTful. Então você consegue integrar com qualquer linguagem de programação, qualquer framework principal. Você vai estar sempre construindo, sempre não, o padrão, a maioria das nossas soluções que os parceiros constroem são aplicativos web. Você pode criar um aplicativo desktop sem problema nenhum. E aí fica basicamente a seu critério. O que a gente tem, que é a nossa documentação, que faz referência a todos os métodos disponíveis. Você falou de produto na nuvem, é ACC mesmo ou é BIM 360? Construction Cloud ou BIM 360? Principalmente o CC que a gente está usando hoje. A BIM 360 só nos projetos mais antigos. Tá, E eu entendi. até, esse que você está mostrando agora aí é um dos links que eu puxei aqui e elenquei para a gente começar a estudar, né? E eu vi que Sim. existe diferença entre o BIM 360 e o ACC. Algumas coisas são possíveis em um, não possíveis no outro, né? Existe uma tendência para a unificação disso, para que tudo seja possível de um do outro? Existe um roadmap para isso? O que aconteceu primeiro é interessante entender a história dos dois produtos, né? BIM 360 é um produto legado, e aí, a partir da aquisição do PlanGrid, a gente quis incorporar as melhores ferramentas das duas soluções em um novo produto, que é a Autodesk Construction Cloud. Se você comparar os módulos, eu não sei qual a profundidade que você comparou os módulos do BIM 360 e da Construction Cloud, alguns módulos são iguais, alguns são muito semelhantes, e tem módulos que são exclusivos para a Construction Cloud, como por exemplo o módulo de takeoff. Ele foi introduzido na Construction Cloud.
Se você pegar issues, são bem semelhantes às issues, os problemas da Construction Cloud do BIM 360. E você pode pegar funcionalidades que são parecidas, mas têm lógicas e nomenclatura diferente. Como, por exemplo, para o BIM 360 você tem a lógica da pasta Plant, e na Construction Cloud você já tem a Sheets para gerenciar todas as pranchas. E aí, na Construction Cloud você tem a Sheets API, no BIM 360 você usa o Data Management para gerenciar os arquivos da pasta Plants. Então, um bom caminho inicial, não sei se já chegaram a começar o tutorial, a gente tem nessa página, Force Tutorials, a gente tem o primeiro tutorial para você conectar com a Construction Cloud, e aí isso vai funcionar para qualquer um dos produtos na nuvem, né? Vai depender mais da conta do usuário, da conta Autodesk que você tiver e qual a permissão que você tem. Esse tutorial vai conectar com o seu produto na nuvem que você tem acesso, e a partir daí você vai ver todos os modelos, vai ver metadados desses modelos e renderizar no navegador. Isso é o que a gente sempre recomenda para se familiarizar. E aí tem toda essa seção de Getting Started aqui para como você faz o provisionamento do seu aplicativo APS dentro da conta específica. O provisionamento acho que está aqui embaixo. Aqui. Aqui está explicando passo a passo. Se você quiser conectar com o seu Hub, Construction Cloud, Autodesk BIM 360 ou então Fusion Teams. A gente tem uma camada de proteção na Construction Cloud para que você não para que um aplicativo APS tenha acesso a essa conta, seja necessário esse provisionamento. Então, você cria o seu aplicativo, a partir do momento que você tem um aplicativo, você não pode acessar qualquer conta, só aquelas que foram provisionadas, que permitiram acesso ao seu aplicativo. A partir daí, você pode ir direto nas APIs, na nossa documentação, para verificar todas as APIs que são abertas dentro da plataforma. Aqui no tutorial, ele vai focar bastante em visualizar o modelo, e aí vai visualizar da Construction Cloud ou do BIM 360. Essas APIs, se você for ver aqui, elas vão focar bastante nos serviços do produto, e cada um dos módulos. Por exemplo, a Construction Cloud, vamos supor que você queira Cost Management. É um módulo que tem bastante suporte à API. Você pode controlar praticamente tudo. Você tem acesso a Sheets, por exemplo. Você pode ter acesso a RFIs, que nesse caso está sendo usado no BIM 360. E para cada um desses endpoints tem esse aviso, se ele é compatível com os dois ou não. Normalmente o que é compatível com os dois é quando é o mesmo serviço que foi integrado do BIM 360 para o produto Construction Cloud. E aí você pode ver isso aqui, ó. Olha. Ali Essa tabela de compatibilidade. Legal isso. Eu estou vendo ali que o Assets está como beta, né? Uma coisa que a gente sente bastante falta ali na plataforma é a automatização das coisas, né? Então, a gente tem lá o take-off, mas a gente não consegue automatizar o take-off, a gente tem que fazer manualmente. Tem o cost também, o plan também, e o assets, eu acho que é um dos que a gente consegue automatizar um pouquinho mais, né? Porque eu falo lá, buscar os pilares com tal dimensão, ele já acha, né? Mas eu sinto falta da integração do assets de uma forma mais automática com as outras ferramentas da plataforma. E ele, como ele está com beta, eu entendo então que não tem muita coisa ainda que dê para fazer com ele, né? Ou existe? O Assets tem bastante suporte, sim. A gente coloca essa flag de beta quando o time ainda pode fazer algumas modificações. Tem alguns serviços, falando um pouco menos de Assets, se a gente focar no Document Management, deixa eu achar. Era para estar aqui, Account ali. Não. Tá em Files. Estou achando. Desce. Aí, achou. Obrigado. Valeu. Document Management Permissions já está há bastante tempo em beta e já está 100% utilizável. Só o rate limit, por exemplo, que é um pouco mais baixo. Mas o processo de publicação normalmente a gente coloca em beta, umas vezes em beta privado, depois o beta público e aí para ficar disponível para todo mundo utilizar.
O Assets é um exemplo que está em beta, mas em breve ele deve sair dessa flag beta há bastante tempo. Entendi. E qual é a conexão? Você tem alguma conexão específica dentro da Page Assets que a gente pode levar como feedback para o nosso time, que você sente muita falta? Na verdade, para mim não está claro ainda exatamente qual a função do Assets, porque pelo que eu vi lá no help da plataforma, ele fala bastante de equipamentos. Então, eu recebo um chiller na obra, consigo lá pegar o QR Code dele e levantar, mas só que ele permite que eu faça isso com todos os componentes da obra, até as coisas moldadas em loco, por exemplo, pilares. Eu queria saber se a intenção do Assets é só para coisas, para equipamentos ou para qualquer componente construtivo. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda é que o Assets ele cria um potencial enorme para a gente poder utilizar a plataforma muito mais na obra. Então, por exemplo, eu fazer uma medição, eu tendo um modelo, eu poderia ir até a obra, localizar um pilar no modelo e fazer a medição dele, dar como executado. Só que da forma como ele está construído hoje, o Assets, é o caminho inverso. Eu não consigo localizar o elemento no modelo e apontar ele como Assets. Eu tenho que ir nos Assets e encontrar ele no modelo. E é o fluxo que não funciona na obra. E eu tendo acesso aos assets via as APIs, talvez eu consiga fazer alguma coisa lá dentro para poder utilizar isso na obra. Então, a integração, você perguntou o que eu sinto falta, né? Essa integração Sim. mais refinada do assets com o modelo. Então, imagina eu estou lá com um tablet na obra e eu estou visualizando o modelo no Docs e eu poder acionar o assets diretamente por componente. Então, isso eu não tenho hoje, nativamente, né? Entendi. Isso é mais para a visão do produto específico. Eu já vi algumas abordagens para gestão de ativos. Um exemplo que a gente tem bem famoso é o caso E aí foi focado para a construção do Grand Prix de Fórmula 1. Se você lembrar qual foi o Grand Prix específico que foi feito, dá Miami. uma ajuda aí. Miami, obrigado. Foi Eu o sou Grande zero Prêmio de fã de Miami, Fórmula 1. francamente. Eu tenho que acompanhar mais Fórmula 1. A ideia dessa solução deles, se eu não me engano, eles não utilizaram o módulo de asset, mas era especificamente essa gestão de ativos. E aí dentro da construção do circuito você tem milhares de ativos, controlando isso com QR Code, utilizando a Tá. plataforma e o viewer de uma maneira 100% customizada, esse é um aplicativo 100% customizado, para gerenciar isso. A gente já teve algumas conversas com o time de Technical Sales e sempre, muitas vezes a gente fica com essa dúvida mesmo, é um caso para gestão de ativos ou eu faço isso 100% customizado, utilizando a APS como fundamento e aí criar toda a sua infraestrutura de banco de dados. Seria interessante marcar uma agenda com o time de Technical Sales também, eles vão ter maior Tá. visibilidade sobre isso, sobre o Então produto em você si. não entendi. Você não saberia me dizer hoje se o assets é mais para gestão de ativos mesmo, equipamentos, ou se é para qualquer componente construtivo, né? Porque Sim, é tem até um importante. limite que a gente pode adaptar, vai estar sendo um workaround muito aquém do que a plataforma foi planejada, né? Então a gente tem sempre Exatamente, esse. é exatamente isso que eu queria evitar. É usar uma ferramenta com um intuito que não é o que para o qual ela foi pensado. Porque imagina a gente desenvolve uma coisa em cima dela, daqui a pouco não funciona mais para aquilo, a gente perde o que fez, né? Entendi. Se for, normalmente quando é um fluxo muito específico, como esse, por exemplo, eles criaram um aplicativo totalmente, não vou dizer do zero, porque usa toda a nossa plataforma, mas a Entendi. interface, o meio de lidar com todos esses ativos, no caso completamente específico, a solução foi criar essa customização. Eles Quem que poderia me utilizaram o responder? Autodesk Build aqui. Tá. Quem que poderia me responder especificamente sobre o assets? Eu não sei dentro do time, talvez a Fernanda ou eu vou perguntar pro Colucci, eu vou estar com ele presencialmente amanhã, então eu vou perguntar para ele. E se você puder me mandar um e-mail, eu tenho o seu aqui no registro da reunião, mas eu Tá. te respondo Pode ser por ele exatamente, mesmo. beleza? Tá.
Aí a gente vê alguém com um time do produto específico. Maravilha. E para as outras integrações, é basicamente essa documentação que eu recomendo. E aí, sempre que a gente tem uma API nova que é lançada, a gente vai fazer um blog e normalmente tem um exemplo que a gente Uhum. publica. Esse exemplo vai ter a funcionalidade da API e o blog vai explicar o que que tá sendo publicado junto com essa API, qual serviço que você vai poder utilizar e integrar. A ideia é sempre ficar atento ao blog. Tá. E em relação à linguagem de programação, qual que é hoje que é a mais comum na plataforma? Eu entendi que a gente pode usar qualquer um, mas qual que é hoje que tem maior, aquela que está mais frequente em fóruns, né, que a gente possa usar como referência? A gente usa bastante o Stack Overflow. A gente pode perguntar para fazer uma pesquisa enviesada aqui com os nossos Uhum. outros participantes. Mas é questão de preferência. A gente tem SDK para .NET, para Node. As mais atualizadas, que a gente mantém mais atualizadas, são .NET, .NET e Node. E aí, mas ainda assim, essas duas SDKs, elas foram montadas pelo nosso time de Developer Advocates. São SDKs oficiais da Autodesk. Então, por exemplo, esses serviços mais novos da Construction Cloud, essas APIs mais recentes, elas não estão contempladas. Estão contempladas nas SDKs os serviços os principais serviços da plataforma, para fazer upload, download de arquivo e esses fluxos principais. Então, sei que não estou te dando uma direção, é porque é bem fica a seu critério, exatamente. Entendi. Não, tranquilo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Luiz, Nicolas, Michael, o que vocês usam aí para desenvolver? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Então, a gente aqui na Visual, a gente usa tanto Java quanto JavaScript, né? O nosso visualizador, como a gente é uma aplicação web, a gente carrega todo o viewer no browser, então é tudo JavaScript mesmo. E a gente usa mais para visualização também, né? A gente pega o viewer e customiza todo ele. Então, acaba sendo que só como o João disse, a parte de carregar e download e upload de documento, a gente faz tudo via daí no servidor, que é do Java, e a visualização tudo no front. Então, fica meio só essa parte de carregar, descarregar, fazer parametrização deles, né? Consultar. Então, a gente usa muito API no lado do server para, por exemplo, quando a gente parametriza um modelo, a gente pega todos os metadados deles no Java lá e coloca tudo no nosso banco, e daí a gente usa o que está no nosso banco mais. Então, o Forge ele serve ali como uma ferramenta mais de visualização mesmo, para a gente poder customizar da forma que a gente utiliza, né? Da ideia do nosso projeto. É mais ou menos isso. Obrigado, Nicolas. Do JavaScript você não vai fugir, né? Porque client-side, o viewer, né? Para usar o viewer. Sim, exato. E aí, pessoal, beleza? E aí, Michael? Tranquilo. Eu ia falar isso aí mesmo, tipo, visualização, né? Quando você trabalha com o viewer, eu acho que o principal seria o JavaScript também. Aqui a gente usa mais essa parte para trabalhar com o viewer. A gente usa muito JavaScript, para o back a gente está usando o Node, só que a gente usa também o C Sharp, né? Para fazer quando é a integração com um plugin do Revit. Então a gente pega essas três principais, assim, né? A gente trabalha JavaScript, Node e o C Sharp, basicamente. E fazer o front HTML, CSS, etc. Né? O Python é comum ou não? Para fazer alguma coisa? A gente não usa, assim, pelo menos eu nunca vi nos fóruns que são coisa de Python, mas se eu não me engano dá para fazer também, né? Parte do Dá back. sim. Tem alguns frameworks que você pode usar para Python também, Django, Flask. Tem alguns clientes que, quando usam Python, normalmente é alguma coisa focada em ciência de dados. Cientista de dados é bastante Python, né? Aquelas bibliotecas, pandas, né? Quando principalmente para isso. Tem alguns clientes, eu lidei com 2 clientes também de fora que usavam
Python, mas a maioria acaba sendo, principalmente porque quer integrar com Design Automation. É o que o Michael falou, fazer um plugin, por exemplo. Aí tem uma parte em C Sharp ou em Node. A gente tem uma outra biblioteca também, um projeto em JavaScript para converter os arquivos de modelo para GLTF, por exemplo, para levar para a realidade mista. Isso está em JavaScript. Então, dependendo do seu uso, você pode se sentir mais confortável com algum framework, com linguagem de programação. Mas sim, é possível, Python. Nada impede. Legal. O que eu tinha de dúvida, por enquanto, era isso. Alguém está fazendo mais alguma coisa? Luiz? Luiz está em silêncio hoje. Tô quieto hoje. Luiz usa C Sharp também, né? Usa .NET. Uso C Sharp. Eu tô com uma dúvida com o Design Automation, né? Que eu tô mexendo ele de vez em quando. Deixa eu te perguntar, como é que funciona, por exemplo, eu tenho duas aplicações. Na minha aplicação A ali, eu coloquei meu bundle e as minhas atividades, né? Eu queria saber se na minha aplicação B eu consigo acessar a mesma atividade sem precisar sem precisar jogar outro bundle e tudo mais. Esses dois apps estão na mesma conta? Vamos por enquanto na mesma conta, Tá, você tem como compartilhar as atividades e o bundle, sim. Deixa eu procurar aqui. Mas até onde eu sei, você só consegue compartilhar para a conta inteira. Então acho que vão ficar disponíveis para todos os seus aplicativos. Acho que não vai ser um problema, né? Se for só você gerenciando, só o seu time gerenciando todos os apps. Eu até procurei ali, mas não achei nada. Eu acho que eu vi isso em algum blog também, atividades, patch activities, talvez o patch activities. Receiver, você pode usar esse método aqui, receiver, the users to share these areas with. Eu só tenho que verificar qual é o campo que você usa aqui. Deixa eu ver se eu encontro o blog. No exemplo, só está modificando Por padrão, versão. ele já fica compartilhado ou não? Não, por padrão não. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Copiar link, vou colar aqui. Colei o link errado. Copiar. Agora sim. Aqui. Esse é o passo a passo do Adam fez. Beleza? Show. Deixa eu compartilhar com você. Vou colocar no chat. Tá, o meu chat não tá vindo. Agora. Acabei de mandar pelo chat. Vai ficar na descrição do vídeo quando publicar no YouTube também. Então tem aqui o passo a passo e pelo que eu me lembro desse método você não tem como compartilhar para alguém específico, você vai compartilhar para a sua conta inteira. Aí nesse caso aqui está entrando como shared. Eu não consigo compartilhar para um outro usuário, por exemplo. Sim, eu vou só pedir para dar um double check nessa parte, posso fazer um teste também, mas a última vez que eu vi isso no último database, isso vai ter um feedback para o nosso time, para compartilhar por app específico. Deixa eu ver se está falando alguma coisa aqui. A single client ID. Não, desculpa, é o contrário. Ele só aceita um client ID. Se você quiser compartilhar com outros, você vai precisar ficar replicando. Esse era o problema, falaram, tá vendo? Então, de um para outro, você consegue compartilhar, mas se for para todos,
que vai ser mais trabalhoso. Beleza? Esse era o feedback. Confundi ao contrário. Beleza? Beleza, Aí show o de bola. Serve Obrigado. Bundles and Activities. Vou passar. Nossa, eu tenho 3 minutos já. Vou passar pelos blogs que a gente teve nesse meio tempo entre o último café e esse. Mas antes, vocês já estão por dentro dos nossos eventos de dezembro? Todo mundo está sabendo aqui? Todo mundo inscrito já, né? Não? Pior que eu ainda não fiz a inscrição, só que eu ainda tava validando umas coisas para ver com o Otávio, que é o nosso superior aqui. Ele até queria fazer uma pergunta em relação a isso. Por favor. Eu vi lá, eu vi basicamente que é um evento é um acelerador, né? Então a ideia é só sair do zero para uma coisa, né? Então a gente já tem uma coisa implementada que acho que até você chegou a fazer parte um pouco do desenvolvimento ali, João, que foi a gente fez com o Maicon lá. E a gente estava fazendo meio que engatinhando, porque como envolvia uma questão de ter algumas incompatibilidades, não tinha compressão de modelo muito grande, a gente estava tentando otimizar o tamanho dos modelos, enfim, tinha várias questões envolvidas de infraestrutura mesmo. A gente conseguiu dar alguns passos para frente, a gente já conseguiu agora subir até no 20 pontos ali no Forge. Só que daí, no caso, tá tudo com arquivos estáticos ainda, né? O Michael mandou um sample no Git pra gente. Então, ele carrega tudo de um repositório só. E daí, como a gente vai ter que colocar isso no nosso viewer, eu ainda não cheguei a implementar, fazer toda essa comunicação de arquivo estático para visualizar os modelos com todo esse... com toda a estrutura, né, do front, fazendo as requisições do back para trazer esses arquivos, enfim, fazer toda a visualização do modelo dessa maneira. E aí, isso aí seria, no caso, a primeira coisa que eu ia ter que implementar, e acho que o que mais me preocupa é a performance, né? Então, acho que esse é o maior É o problema. formato novo para nuvem de pontos, não é? Que vocês estão trabalhando com o Michael. É o 3D Isso. Tiles, não é? Isso, 3D Tiles, exatamente isso. Aí o 3D Tiles é essas requisições que eles que vai ser feita nos arquivos estáticos para ir carregando o modelo parcialmente, né? Sim, exatamente. Então, É um projeto perfeito para trabalhar no acelerador com a gente. Eu só não tenho certeza se o Michael vai estar com a gente, mas ele pode trabalhar online com vocês, lá no acelerador de São Paulo. Ele dos Estados Unidos, online, e vocês lá com o time que tiver disponível. E aí a gente vai trabalhando em outras fontes, tirando outras dúvidas, entrando, falando, mantendo contato com o time. Vai ser bem legal. proveitoso. Legal. Então, essa era uma das minhas perguntas aí também. Que eu imaginei que ia ser isso mesmo, ia ser tipo um desenvolvimento mesmo em tempo real ali. E aí a questão é só. Que daí esse é um dos problemas, né? Outro seria mais ou menos 5K, 2 modelos diferentes, que daí eu acho que isso vai ser um pouco mais simples, mas com essa ajuda aí vai ser uma coisa que vai ser resolvida muito rápido. Que é só realmente assim, deixar os modelos meio que na mesma escala e fazer eles se movimentarem do mesmo jeito. Então, eu acredito que a gente até conseguiria fazer isso aqui por nossa conta, mas por conta que tem esse suporte, seria uma coisa que a gente não perderia tanto tempo, né, procurando sozinho. Exato, essa é a ideia do acelerador. Então, uma Então, coisa que você teria que procurar, uma documentação, a gente já viu algum outro cliente fazendo, já ajudou, ou já passou por essas dores, aí a gente passa o caminho para você ter essa solução sem demorar de forma mais rápida possível. Perfeito, então. E além do acelerador, a gente tem o Data Days também, que vai ser um dia focado, o acelerador é de segunda a sexta, a gente vai parar na terça para apresentar o Data Days. Data Days é para falar sobre a nossa nova visão que a gente tem sobre os dados de modelos, e aí trabalhando com esses dados fora dos arquivos. Atualmente você trabalha sempre com os dados em formatos específicos e esses dados ficam trancados por esses modelos proprietários. A ideia é que a gente trabalhar com banco de dados de grafos. Isso é só uma introdução, a gente vai aprofundar bastante nisso e dos nossos novos serviços. É uma visão de longo prazo da plataforma e tem o dia inteiro focado no que de mais moderno e de mais eficiente nossos clientes têm feito.
Ah, legal. É legal que como a gente faz, a gente tem a aplicação no Model Twin, né? Eu acho que essa evolução de analisar os dados, usar os dados embutidos dentro do Forge vai dar um puta avanço aí também para a gente implementar mais algumas funcionalidades do Model Twin, de fato. Mas tá bom. A única coisa que antes do passar a palavra para o Michael, eu queria levantar a mão, eu queria fazer uma pergunta em relação às datas. É que eu não sei se é possível eu ir durante os 5 dias. Tem algum problema me inscrever, daí, sei lá, participar metade híbrido? Não sei se tem essa possibilidade, e daí os outros dias presencial? Sem problema, é só escrever isso lá que a gente vai considerar direitinho, sem problema. Tá bom então. Então era só isso mesmo. Obrigado. Beleza? Beleza. Fala aí, Michael. Tá. Esses dois eventos, eu acho que o primeiro, vocês já meio que responderam, ele vai ser presencial e online, né? O Accelerator. Isso. O acelerador ele vai ser para o time de fora online. Vai ter os pessoas que estão aqui, acesso ao time de fora. E o Database ele vai ser só presencial ou vocês vão transmitir ele também? Não, só presencial. Só presencial. Pô, tinha que transmitir, cara. Não, você tinha que vir para cá, rapaz. Eu não liberaram, eu vou fazer o quê? Vem para cá. Tem que me liberar, não me libera. Tira o escorpião do bolso e vem para São Paulo. Entendeu? Mas aqui, como que funciona o Accelerator presencial? Você vai para esse endereço, você leva o computador e fica lá desenvolvendo? Isso é mais curiosidade mesmo. Computador, É isso mesmo. o último café eu fui do acelerador de Kansas. Então, traz o computador, fica lá e a gente vai ajudando. Tem dúvida, a gente vai trabalhando em conjunto. No final da semana, apresenta. É igual online, só que presencial. A gente abre a porta às 8, abre a porta às 8, tranca às 8h05, abre de novo às 5 da tarde e vê o que acontece. Mais ou menos assim. Mas bom que aí vai, né? Não tem nem desculpa. Não, a ideia do acelerador, uma das ideias do acelerador ser presencial, né, é que você saia do seu ambiente normal e possa trabalhar focalizado nesse desenvolvimento. Então, por isso que a gente começou com essa ideia de tirar as pessoas do escritório, levar para um local, ter o suporte intensivo, mas tirá-las do meio do trabalho de dia a dia. Aí depois, com a pandemia, a gente foi forçado a criar um híbrido e hoje funcionam os dois modelos. Bacana. E a última pergunta é quanto vai ter um em BH? Um em BH? Quando a gente tiver umas 15 empresas desenvolvendo aí, a gente vai. Aí já tem, divulgar aqui pro pessoal. A gente já tem um cara que fala a mesma língua, que é o Augusto, né? O Augusto fala a mesma língua que vocês, já dá para ficar melhor. Né? Já tá na metade do caminho. Já entende. Mas a gente está chegando. Já entende o dialeto. João, vamos encerrar por aqui, depois a gente passa esses links aí. Acho que é melhor a gente encerrar, que já passamos bastante. Beleza, já passou bastante, verdade. Eu vou disponibilizar essas atualizações lá na descrição do YouTube, pessoal. Obrigado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se tiverem dúvidas, manda para a gente por e-mail, por WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer coisa a gente responde. Legal? Valeu, pessoal. Obrigado, Eduardo, gente. eu falo contigo por e-mail. Prazer falar com vocês aí. Obrigado, Valeu. gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais.